Eu queria que vocês interrompessem quando vocês não entenderem, tá? Não tenha vergonha, não. Fala tudo errado aí, que a gente também não sabe tudo, não. Pastor, repete a referência, você diz do texto, Dandan? Hebreus 9, que a gente está lendo, tá? Agora eu estou no verso 6 e no verso 7. Eu também fico desse jeito, Patrícia, quebrado. Essa coisa da gota de sangue é porque tem coisas que eu não posso contar para vocês, porque senão é como se eu criasse algo e, e aí vai gerar mais confusão. Ai, 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 eu não vou falar isso que eu ia falar, não, mas deixa. É porque algumas coisas geram confusão e não entendimento. É conjectura, pastor. Deixa Não, não, Deus. conjectura não. Conjectura não. Eu não acredito em conjectura, não. Isso não é Não, conjectura, não. Eu vou falar mais uma desse cara. Peraí. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo. O primeiro tabernáculo é o santo lugar. Fala aí, santo lugar. santo lugar. Então, o primeiro tabernáculo entravam sacerdotes. Então, ele está dizendo, escuta, Dandan, escuta, eram muitos sacerdotes, milhares de sacerdotes. Todos esses milhares podiam ir até o átrio do tabernáculo, mas nem todos podiam entrar no santo lugar. Nem todos. Era hierárquico o negócio. Por isso existiam turnos. Você vai ver Zacarias, o pai de João Batista, que ele era do 7º turno. Então eram horários para entrar X, Y, Z. Não é bagunçado o negócio. Era todo regimental o negócio. Então isso é chamado de lei cerimonial. Então aí entravam esses sacerdotes, vamos falar assim, de baixa patente. Peraí. E no segundo, sozinho, entrava o sumo sacerdote. Uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então ele pegava, oferecia o sacrifício por ele e pelo povo. Então, por isso, ele tinha o acesso e não morria. Senão ele tinha que morrer necessariamente. Agora, fala, você ia perguntar, porque eu vou para o verso 8. Então, por que foi, com o advento da graça, foi retirado todo esse cerimonial? Porque Fácil a hoje é livre resposta. acesso. Como é que é? Hoje é livre Fácil, acesso. A gente vai no santo fácil. do santo. Aí é onde eu vou entrar que você queria saber, que eu vou te dizer agora. Ah, pois. Ah, pois, então espera. Então, no primeiro lugar, que se chama santo, iam os sacerdotes de baixa patente, mas não tão baixas, porque existiam os que ficavam no átrio, que era mais baixa patente. E no Santo do Santo, só o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele representa Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. E que agora, ele não sacrifica, ele é o sacrifício. Então ele pega o seu próprio sangue e lança no propiciatório. Espera aí que eu vou te responder já, Dani. Então ele lança no propiciatório o sangue dele, que é Ele se, perfeito. cor- ele se cortava? Não, Jesus. O sumo sacerdote, ele representa Jesus. Quando Jesus morreu, o que estava acontecendo era a retirada do sangue de Jesus para ser jogado no propiciatório. Essa é a analogia do antigo com o novo. Uai, por que vai derramar o sangue de Jesus para nada? Para jogar no propiciatório. Ele é o sumo sacerdote.
Aí escuta. Verso 8. Querendo com isso dar o entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ai, ai, ai. O primeiro tabernáculo continuava erguido. Qual? Rápido, 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 rápido. Qual? Fala-se o de Moisés. De Moisés. Então isto está querendo dizer que enquanto aquele tabernáculo estava erguido, eu fui lá no deserto, no lugar onde o tabernáculo foi erguido, eu fui lá, vi o tabernáculo, as dimensões, as cores, cada uma daquelas cores tem uma representatividade, são 12 colunas de madeira representando 12 que é governo, 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 com 12 apóstolos, daria os 24 anciãos. Então, Que é isso? Rapaz, é a Bíblia. Então, o pau, essa coluna na terra, em cima era bronze, embaixo era prata. E a prata a gente sabe o que significa o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. Porque a prata, em Salmo 12, vai dizer que ela é queimada, purificada 7 vezes. Então, era o sacrifício perfeito. Então, todo o modelo do tabernáculo tem uma representatividade e tudo aponta para Jesus. Enquanto esse tabernáculo de Moisés estava erguido, vamos fazer isso. Vamos matar os bichos, está tudo certo. Agora eu levantei o templo de Salomão, vamos matar os bichos. Agora, Jesus na cruz. E antes de levantar Jesus na cruz, lá em Atos você vai ver o tabernáculo de Davi. Que todo mundo esquece desse tabernáculo. Que Davi muda toda a forma de adoração, pega a arca, cobre ela com véu e a adoração dura 24 horas por dia. Simples, um lugar simples. Ele simplifica. Perceba que é exatamente o que Deus queria. Repetir o que está em Apocalipse, que os anjos o adoram 24 horas por dia, junto com os anciãos. Ele fez na terra. Então ele dividia em turnos sacerdotes para que estivesse cada um responsável por um turno pela adoração. Davi fez isso. Por isso Jesus é da raiz de Davi. Mas espera aí, para eu não me perder, deixa eu responder isso aqui. E poderiam esses vários sacerdotes, eles eram responsáveis também pela limpeza? Sim. Pela troca dos pães? Sim. E não poderiam deixar as lâmpadas do candelabro apagar? Exatamente. Por isso que o sacerdote, eu e você, somos responsáveis por manter acesa a chama do nosso tabernáculo, que é o nosso coração. E para ela manter acesa, eu preciso de óleo. Por isso eu sou espremido, como Jesus foi espremido, como sendo ele a oliveira verdadeira. Ele foi espremido para tirar o óleo. O nome desse óleo, da primeira expressão da azeitona, da oliva, chama-se óleo da primícia. Era ele que era colocado no candelabro central e deste cone central se esparramava para os outros 3 de cada lado. Porque o candelabro central, que se chama menorá, ele é chamado, ele tem 7 braços e não 9. Porque tem um candelabro judaico para uma festa específica que tem 9. Então, ele põe o óleo no candelabro, no cone central. Escuta, escuta. A Bíblia diz que Jesus é a luz para os homens. Então, vem do candelabro central para os outros. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Depois que esse tabernáculo passou, veio o tabernáculo oficial, que é Cristo.
A Arca de Noé, Peraí. pastor. Só concluir. Que é o tabernáculo, que é Cristo. Porque o tabernáculo de Moisés ficou para trás. É o Antigo Testamento. Peraí, deixa eu só ler aqui. Eu vi um estudo que as posições do tabernáculo desde as portas das ovelhas até a Arca da Aliança, formam uma cruz. Não, é assim, Dani. O tabernáculo, ele tinha uma distribuição das tribos, conforme Deus determinou, ao redor do tabernáculo, e essa distribuição das 12 tribos formava, sim, a forma de uma cruz. Você vê o desenho na perspectiva. Então, são os acampamentos das 12 tribos que desenhavam ao redor desse tabernáculo uma cruz. E, em especial, na entrada dele estava lá o tabernáculo de Judá e o dos levitas. Isso é insano, é doido. Pera, calma, que eu estou só pensando numa parada aqui, se já dá para falar. Porque eu quero falar do véu para você. Fala, pergunta. Já A já a Arca de gente volta. Noé. A Arca do Peraí, Tabernáculo. só uma coisa. A Arca de Noé. A Arca do Tabernáculo. A A Arca Arca de de Jesus. Moisés, a Arca de Moisés, a Arca do Tabernáculo, a Arca de Jesus. O que Que tem? enredo é Tudo é esse? ele. Tudo é Jesus. Quem guardou Moisés dos crocodilos? Foi uma arca, um cisto. Jesus. Quem guardou a Arca de Noé e foi parar no monte que chama Maldição Revertida? Que monte é esse? A rocha. Cara, a Bíblia, pelo amor de Deus, gente, é só sobre Jesus. Mais nada. Se você quiser entender a Bíblia, é só você lembrar que a Bíblia é só sobre ele. Tudo foi sempre sobre ele. Por isso, hashtag a hermenêutica, a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. Quem não lê o Antigo Testamento e encontrar Jesus, o Monte Ararat significa maldição revertida. Ararat significa isso. Mas voltando. Então agora eu vou entrar por uma única porta, Dandan. Eu tenho um átrio. No meio desse átrio, eu tenho um tabernáculo. Então, no átrio que estava ao redor do tabernáculo, vários sacerdotes de baixa patente entravam. É o pátio. É um pátio, que é igual ao templo, que é o átrio. O átrio do tabernáculo é igual ao templo. O templo é a reprodução do tabernáculo. Só que Deus falou, não me amarro em habitar esse troço aí feito por gente, não. Eu quero morar no oico. No oico, eu quero morar numa casa que eu fiz e para sempre. Eu sou o construtor, eu não sou o carpinteiro. Eu sou o construtor. Eu construí vocês. Eu edifiquei vocês. Eu aparelhei vocês. Eu pintei vocês. Eu reformei vocês. Eu sou o oleiro. Eu desenhei. Vocês são o desenho perfeito para que eu more. Ah, meu Deus. Mas deixa eu voltar, senão aí eu já vou para outro lugar. Então, aqui é o santo lugar. Alguns de patente superior podiam ir. Trocavam os pães uma vez por semana, eram 12 pães representando as 12 tribos, e mantinha acesa a chama do incensário, da menorá. E enquanto isso, esses mesmos, antes do sumo sacerdote entrar, acendia o incensário, que também ficava à esquerda. À direita, você encontrar os pães. Aí vamos comigo. Agora, eu falei que tinha quantas portas para entrar? Uma. Eu sou... Fala. A porta. Eu sou a porta. Tudo é Jesus, gente, pelo amor de Deus. Se você responder Jesus, você vai acertar todas. Eu sou a porta. Aí a segunda passagem
ele vai entrar para o santo lugar. Como é que é o nome? Eu sou a porta, aí eu entro. E eu estou fazendo um trajeto. Vai, rapaz, chuta, você foi bem. O caminho, A vida. agora eu passo. O caminho, não, eu fiz o caminho. Aí o próximo véu, ele abria. Eu entro para o santo lugar. Então, o caminho, a verdade e agora o véu que Deus rasgou por meio dos anjos, de cima para baixo. Era o véu aonde só o sumo sacerdote entrava. Então tinha um véu. E a medida é de 1 polegada, 1,6 centímetros. Por que você está falando isso, pastor? Que é 1,6 centímetros, pastor? Para vocês saberem a força dos anjos que rasgaram. Era uma lona, com desenhos de querubins vermelhos e tem bastante roxo, porque roxo é o cinturão do sumo sacerdote, a cor do sacerdote. Então ele entrava com aquela paramenta toda, com a couraça, com aquelas pedras preciosas e com uma mitra sobre a cabeça e uma placa dourada escrito o quê? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Aí ele entra. Agora, quantas vezes ele podia entrar? Uma vez por ano. Uma vez por ano, depois do sacrifício. Então, quando Jesus estava na cruz, uma espada entrou na lateral dele, uma lança entrou na lateral dele. O que aconteceu? Exatamente nesse momento. Saiu sangue, né? E água. Mas raciocina. Foi dali que Deus tirou de Adão a costela. Então a costela de Jesus foi aberta. O véu foi rasgado. A lança acertou o coração de Jesus. E dentro do coração de Jesus estava eu e você. Nasceu a igreja. E o véu foi rasgado. O véu que separava. O véu que separava. Mas o literal foi em Jesus. O véu que separava já não separa mais, porque o anjo rasgou, representando a lança que ia entrar no tórax de Jesus. Por isso, Maria, quando foi receber Jesus, ela recebeu uma profecia. Qual? E ele será traspassado. Agora, o véu que separava já não separa mais. Sabe o significado disso? Você tem livre acesso pelo novo e vivo caminho. Isso é de outro planeta. Que é Jesus. Que é Jesus, o novo e vivo caminho. Você não podia entrar na minha presença. Agora, por meio dessa abertura que fez em mim, que é o véu aberto, rasgado, você acessa ao Pai. Percebe que entre você e Deus está sempre Jesus? Isso é lindo. Entre você e Deus está sempre Jesus. Porque até hoje, se Jesus não estivesse entre eu e Deus, eu morreria. Ele me queimaria sem ele querer. Então ele sempre pôs Jesus na minha frente. Por isso ele é o único intercessor. Eu estou assentado com Cristo, sabe qual foi a tradução que eu fiz? Estamos assentados com Cristo na região celestial.
Sabe o que eu entendi? Fala com Jesus aqui no segundo céu e ele fala com o Pai, que está no terceiro céu. Então, esse é o novo e vivo caminho. Por isso eu tenho que usar o nome de Jesus como senha, para não morrer queimado. É tipo assim, o véu está rasgado. Aqui, o véu está rasgado. Aí eu vou entrar. Jesus. Aí eu entro. Aí eu fico inteiro. Não sou tocado. E aí Jesus se torna o sumo sacerdote. Então a figura do sumo sacerdote do Antigo Testamento se manifesta no Novo Testamento por meio da figura do sumo sacerdote. Sumo significa o supra-sumo, o mais elevado dos sacerdotes, como se fosse o pontífice, a ponte suprema, aquele que te liga a Deus. Sumo pontífice, a ponte suprema. É muito ou tá louco? É louco? Isso é uma enciclopédia ambulante. Não, mas Ambulante não é. não É é a ambulante. paixão por isso, né? Mas não é fora do planeta. Aí, verso 9. É isto uma parábola para a época presente. Isso é uma parábola para agora. E segundo esta, se oferece tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes, aqui, ó, ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Até em Hebreus diz que esse sacrifício não te aperfeiçoa. Tem que sair esse tabernáculo. Esse primeiro tabernáculo não serve, gente. Porque esse primeiro tabernáculo só aponta para o tabernáculo que iria purificar de forma eficaz, não ineficaz. Esse tabernáculo de Moisés é só por um tempo. Tudo do Antigo Testamento tem prazo de validade. Eu sou o Novo Testamento. Ei, o Antigo caducou. A Quando a glória. lei caduca? Pera. Sabe quando a lei caduca? Caducou. Por isso que fala que a glória de Moisés era transitória, né? É transitória, é momentânea. Era enquanto que ele estava na presença de Deus. E agora, a sua glória? É perpétua. A sua glória é perpétua. Porque depois do advento chamado Jesus, tudo é novo. Mas deixa eu ler isso aqui, pelo amor de Deus. No tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Você pode matar 200 milhões de bichos aqui, que isso não vai te aperfeiçoar. Agora o verso 10. Os quais não passam de ordenanças da carne. Eu adoro, E esse cara. sacrifício, eles cobriam o pecado, eles não limpavam o pecado, né? Não. Vamos mudar o nome, né? Redimir, você está falando. Ele cobre, mas ele não redime. Porque o sacrifício perfeito redimiu. Você está redimido. Pega o pecado e joga no lago do esquecimento. Escuta. Exatamente. Dos teus pecados eu já não me lembro mais. É como se você nunca tivesse pecado. 0 quilômetro. Zerado. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Nova criatura você é. Aqueles que estão em Cristo. Mas escuta, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas ablações, impostas até o tempo do oportuno de reforma. Aí ele está dizendo, o tempo oportuno era quando haveria de vir Jesus.
Lembre-se que essa é a carta aos Hebreus. Imagina você botar na cabeça dos hebreus que haveria de vir um sumo sacerdote que iria ser a representatividade de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Os caras, cara, devia ter hospício em tudo que é lugar lá em Israel. Porque eles falavam, "Né, como é que é? Aquilo que a gente fazia não serve?" Ele falou, não, porque tá vindo aí, moço. Cara, como isso ia entrar? Agora é onde eu quero chegar. O sacrifício, a perícope diz assim, o sacrifício de Cristo não se repete, Daniel. É perfeito e eficaz. Agora eu vou ler. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Para um pouquinho aqui, porque eu quero chegar até o final do capítulo. Dandan, pode matar bode, pode matar touro, pode pegar a cinza da novilha vermelha, jogar em cima do povo, como era feito, o sangue aspergido, que assim como esse sangue, para aquele tempo, já tinha um efeito acerca do pecado, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito do Eterno. Se isso aqui já tinha valia, você tem noção da valia do sangue de Cristo? É o que ele está dizendo. A si mesmo se ofereceu sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado. Purificará a nossa consciência. Por isso, quando a gente se converte, a nossa mente é purificada, transformada. Das obras mortas, aquilo que a gente fazia, para servirmos ao Deus vivo. Agora eu vou mais rápido. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Quem? Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o mediador entre você e Deus. Derrubou o muro da inimizade. A fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Então ele morreu para a remissão das transgressões da primeira aliança. A aliança primeira caducou. Recebam a promessa da eterna aliança, ou da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Pois um testamento só é confirmado no caso dos mortos. Deixa eu explicar algo aqui, olha para mim aqui. Imagina que eu abri aqui no Antigo Testamento. Reis, Antigo Testamento. Até Mateus é o Antigo Testamento. Esse testamento, ele estava valendo. Mas ele não trazia consigo as superiores promessas. Me fala de uma superior promessa, Dandan. Uma. Superiores promessas. Uma. Salvação? Vida eterna. Tem alguma promessa superior a essa? Não. Então essa é a superior promessa.
Qual? Que eu vou viver eternamente. Segunda promessa. Onde? Onde? Pai, eu não sei. Vai. Que céu, cara. Ninguém vai para céu, não. Já falei. Ai, meu Deus. Os céus são do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando vier a nova Jerusalém e se fundir com a terra, é isso que eu vou dar para vocês. É nesse lugar que vocês vão morar. Aonde estarei eu, Jesus, governando por 1000 anos. E depois de 1000 anos eu entrego para Deus, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o único que é Deus, governar. Dandan. Porque um testamento, Dandan, só é confirmado no caso dos mortos. Aí Jesus falou assim, ó, este é o sangue da nova aliança. Que sangue? O meu, que acabei de derramar. O sangue daquele que morreu. Porque agora, depois que eu derramo o meu sangue, o testamento, que é o novo, está em plena valia. Porque até eu morrer, ele já existia, mas ele ainda não estava valendo, porque o testador não tinha morrido. Mas agora o testador morreu, agora já está valendo. Entendeu isso ou não? Quando eu sou pai, aí antes de morrer eu deixo um testamento. Só que eu estou vivo. Você pode pegar as minhas coisas? Não, Por quê? porque você é o proprietário ainda. Não, porque eu não morri. É. Mas agora eu morri. Aí você pega o testamento, o Novo Testamento. Murilo, Daniel, Dani, Rayane, Joelma. Vocês são co-herdeiros com Cristo. Vocês herdaram a herança de Jesus. Uau! Mas quando? Depois que ele morre. E é isso que o texto está dizendo. Pois um testamento só é confirmado no caso dos mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Jesus estava vivo, não tem força de lei. Agora ele morreu, tem força de lei. Está valendo. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, nem a primeira. Tiveram os bichos que sancionaram a primeira aliança. Teve Deus que sacrificou o primeiro animal e vestiu o homem. Pastor, Espera. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerro e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e ísopo, que era uma planta, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Ele deixava um pedaço, um pouco para o templo e um pouco para o povo. Sabe o que significa disso? A paixão de Cristo. Por onde ele caminhava, o sangue dele derramava. E o restante foi derramado na cruz. Por isso jorrou sangue e água, caiu sobre o sacerdote, sobre o centurião romano, ele falou, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. e no momento que Perceba, o véu se rasgou, choveu, né? não, tremeu, escureceu tudo, ficou negro. A Não luz do mundo choveu? acabou, a luz do mundo morreu, filho. Tá tudo escuro. Então, mas Ei, choveu? acorda, 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 acorda. Escureceu. Pode ter chovido, pode ter trovejado, teve um terremoto, amigo. Mas escuta, a luz do mundo morreu. Cara, que mente divina! A luz do mundo morreu.
Quando a luz do mundo morre nas pessoas, está tudo escuro, trevas. Havia trevas sobre o abismo. Aí Deus disse assim, haja luz e houve luz. Para quê? Para clarear o homem. Aí Jesus disse, eu vim para os homens, eu sou a luz do mundo para clarear os homens. Aí você vai ver o Salmo 105, 115, 105, 115. 105, verso 115. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus, quando morre, tudo escureceu. A luz morreu. Aí Apocalipse vai dizer assim, quando estivermos na glória, não haverá mais sol. Está escrito. Por quê? Porque a luz do mundo está lá. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Pera. Não, primeiro eu preciso adorar isso, cara. Eu preciso ficar louco com isso. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerro, de bodes, com água, com lã, lançou sobre o próprio livro, que era o livro da lei, sobre o livro que ele estava lendo, sobre o Pentateuco, que é a lei. Ele jogou sobre o povo, dizendo, olha, este é sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Deus tinha falado para Moisés, olha, quando tiver a pedreira, você mata o bicho e joga no povo e joga no livro. Olha. Aí Jesus falou assim, ó, tudo isso caducou, gente. Por isso, esses dias eu fiz a pergunta, por que o judeu não sacrifica mais? Por quê? Vamos, gente. Ué, não tinha que ter sacrifício? Então eles estão em pecado, porque eles tinham que fazer uma vez por ano. Todo judeu que se preza tem que ter isso uma vez por ano. E agora? Estão em pecado eles? Por que eles não sacrificam, Dandan? Ai. Tem alguém? Me ajuda aí, Dani, me ajuda, Érica, me ajuda. Alê, Patrícia. Por que o judeu não sacrifica? Se Jesus ainda não veio e não houve o sacrifício perfeito. Por que ele não sacrifica? Fácil a resposta. Porque não tem templo. E eles deveriam sacrificar no templo. Ela ouviu, por isso que ela escreveu. Tá vendo? Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, escuta isso, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com o sangue. E sem derramamento de sangue, o que eu falei para você? Não há remissão. Redimir, não há. Com sangue de animais, você cobre o pecado, mas não redime o pecado. Acertou, Érica. O sacrifício de Cristo, agora para fechar tudo. Não, agora eu quero fazer uma pergunta difícil para o senhor. Ah, perdão, manda mais difícil toda, vai. Onde começa o Novo Testamento? O novo começa em Jesus. Quando for anunciar que haveria de vir um rei, aí descreveram a genealogia dele em Mateus. O primeiro livro, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Por isso ele é o sinóptico. Óptico, segundo a ótica dele. Ele é o mais curto, mais estreito, o mais sucinto de todos os evangelhos. Esse Marcos é o mesmo Marcos de Atos, que é o João Marcos. Então, em hebraico, ficava João, em grego, Marcos. Então, é o mesmo. E pode, provavelmente, ter sido ele, primo ou sobrinho de Pedro, porque ele era culto para escrever as cartas de Pedro.
e Pedro era médio, assim, não era muito sabidão. Ou seja, podemos afirmar que o Novo Testamento não começa em Mateus? Começa em Mateus. Mas Jesus não Perceba, estava morto. pera, filho, E o perceba. Não, testamento é não, só não, quando não, morre? não, 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 não. Jesus apareceu, Novo Testamento. Ainda está lá no ventre de Maria, Novo Testamento. Já se materializou o Novo Testamento. Só que ele viria para viver o processo, até que o testamento entrasse em validade. Ah, mas o testamento já estava escrito. Não entendi. Seria isso. O testamento já estaria escrito. É o Novo Testamento, ele nem estava escrito. O livro compilado, isso só foi acontecer, ô meu filho, ô meu Jesus, me ajuda. Vixe, lá na frente. Lembra-se que eles eram escritos em peles de animais. E esses rolos, em especial do Antigo Testamento, foi achado em Corã. Jogaram uma pedra, os beduínos, e quebrou um vaso. Eles ouviram um barulho. Então eles foram ver o que era. Quando eles chegavam, estavam os rolos escondidos dentro. Por isso se perpetuou. Então, mas aí o Novo Testamento ele só passa a ter validade após a morte de Jesus. Não é, então, o testamento, que significa as superiores promessas, só tem validade, força de lei, depois da morte dele. Porque até então ele está vivo, ele já prometeu, está tudo aqui, ó. Eu prometo para vocês a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. Está lá escrito. Mas ainda não tinha validade. Onde estão as escrituras originais? Tem várias escrituras originais. Deixa eu só contar um detalhe para vocês. O Novo Testamento tem 14 mil cópias originais, porque não existe um original. Eles eram escritos pelos escribas, e eles tomavam banho, tinha uma espécie de uma piscina batismal, que eles se lavavam, pegavam no papel e escreviam. Se eles errassem, ou no papel ou na pele do animal, eles não podiam rasurar. Então eles tinham que enrolar isso que eles estavam escrevendo e sepultar no cemitério das escrituras, porque eles não podiam rasurar, porque a coisa não era santa se rasurasse. Então os escribas foram pessoas de extrema importância. Os assênios, que é perto de Curã, que provavelmente da onde João Batista veio com aquele jeitão todo esquisito de ser, pode ser que ele tenha sido criado pelos assênios. E ele tinha muito dessa cultura. Por isso ele ficava do outro lado do Jordão. Então as escrituras originais não existem. Existem escrituras, cópias originais da época. São 14 mil cópias originais, aproximadamente. E todas elas escritas igualzinho. O senhor estuda quantas horas por dia, hein, pastor? Ah, cara, não sei. Quando eu estava muito Ou doido, quando é que o senhor para de estudar, na verdade, né? nunca e nunca. É igual aquela frase. Eu não oro mais do que 10 minutos, mas não fico mais do que 10 minutos sem orar. Teve uma época da minha vida que eu estudava, às vezes, 12 horas por dia, durante 12 dias seguidos. E teve vezes que eu estudei 24 horas por dia, intercalado com 12 horas. Então era 24, no outro dia 12, porque eu dormia. Aí 24, 12, aí estudando. Porque isso Bíblia tudo... ou tudo, juntando tudo? Não, eu Medicina? pego Bíblia. Não. Eu só gosto de Bíblia. Medicina é só hobby.
Brincadeira, perdão, pequei, Senhor. É dom. É assim, é porque a Bíblia, ela é mais intrigante para mim, que vivo a medicina e entro dentro das pessoas. É incomparável, não dá para comparar. Eu consigo ver a perfeição de Deus quando eu abro uma pessoa. Então eu consigo viver mais a perfeição do que as outras pessoas. Então eu sou um privilegiado. Primeiro, que eu lido com aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Segundo, eu lido com aquilo que Ele mais ama. Então eu abro, corto, tenho o lugar certo para cortar, para puxar, porque Ele fez um desenho, Ele fez a foto. Rapaz, é insano. Eu fico louco. Tem dia que eu fico tão doido que eu não sei, minha mente não para de pensar. Então isso é um problema que eu preciso resolver. Então eu acabo de falar aqui com vocês, eu só vou desacelerar daqui umas 5 horas, 6 horas, 4 horas. E minha mente acelerada, pensando em tudo. Mas deixa eu voltar para cá para a gente não interromper. Isso dói? Agora, não, isso dá prazer, porque eu fico doido, porque eu estou descobrindo Deus. A palavra de Deus vai dizer em João 17,3, a eternidade é isso, o quê? Conhecer a Deus e aquele a quem Ele enviou. Isto é eternidade. O que você vai fazer na glória quando você estiver lá? Vai cantar, é? Nossa, tu vai ser vaiado até, porque os anjos cantam muito melhor que você. O que você vai fazer na glória? Adorar. Não. Você vai conhecê-lo. A única coisa que a igreja vai fazer para sempre no sentido de nunca terminar, é conhecer a Deus. Isto é a eternidade. Por isso a Bíblia diz assim, que Deus vai de eternidade a eternidade. Por quê? Porque quando acabar uma eternidade, você fala, poxa, conheci Deus totalmente. Aí ele fala, vamos começar outra? Ele não se exaure em si mesmo. Deus nunca será conhecido na totalidade. Então você está me dizendo que o conhecimento não dói, porque tem uma frase assim que diz que a ignorância é uma benção. Porque o conhecimento traz uma dor terrível. Então Oséias mentiu, tá? Porque a falta de conhecimento leva à morte. Então alguém está mentindo. Eu vou ficar com a palavra. Claro que conhecimento é tudo, brother. A propósito, havia trevas sobre o abismo. Agora disse Deus, haja luz. Trevas significa ignorância, luz significa conhecimento. Tu vai ficar com o quê? Com o que dizem? Pô, para. Jesus é o conhecimento explícito, palpável, tangível de Deus, cara. Jesus só veio fazer uma coisa, mostrar para o povo do Antigo Testamento. Ele veio revelar o Antigo Testamento, ele veio revelar o plano de Deus, ele veio revelar quem era o verdadeiro Deus, não aquele Deus que sacrificou, aquele Deus que era ritualístico. Não. Aquilo é só uma parte da história. Eu quero mostrar para vocês um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus que é Pai, um Deus transparente, um Deus sem labirinto. Vocês fazem tantas confusões, eu quero só clarear a mente de vocês. O conhecimento liberta, está aqui Patrícia dizendo, a ignorância mata, o conhecimento liberta. Eu acho que ele está falando daquele versículo que diz, a letra mata. Não. A letra mata. Quando Paulo fala sobre a letra mata, está falando da lei. A lei mata. Eu não falei? O ministério da morte. Quando eu fiz essa pergunta, é porque quando você começa a tomar conhecimento das coisas, você vai vendo tanta injustiça. Não. Deixa eu explicar. Pera. Antes de você falar, eu já sei o verso. O seu muito conhecer te faz tropeçar. Isso é outra coisa. Está falando quando você fica soberbo por conhecer a Deus. Está falando de Moisés. Ô Moisés,
Para com essa palhaçada de põe lenço e tira lenço. Para com essa palhaçada. Você está com vergonha porque minha glória vai e vem? Você volta para buscar mais, rapaz. Fica com essa palhaçada lá na frente do povo, não. Você entendeu? Porque ele estava se achando. Aí, quando ele olhava no espelho, não se via brilhando, ele falou, ih, rapaz, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Devo estar mal na fita pra caramba, o pessoal vai achar que eu estou em pecado. Então, ele queria aparentar algo para o povo. Quando Deus estava falando, cara, nada disso. Eu disse que você é meu amigo, brother, que você pode subir aqui e falar comigo. E você vai se encher de glória. Muito conhecer pode fazer você tropeçar. Sabe o significado disso? Você fica soberbo. Sabe qual é quando eu digo para você que a unção pode matar? É exatamente isso. Quanto mais você conhece de Deus, mais você começa a querer ser melhor que os outros. O grande cuidado que o cristão tem que ter, é ele não entrar nunca nesse caminho que parece que ele tem mais conhecimento do que as pessoas. Eu sempre digo assim, qual é a diferença do Murilo para o Davi? Davi rei. Deus me ama igual amava Davi rei? Sim ou não? Ele tem uma preferência, pastor. Eu não perguntei isso. Eu perguntei se Deus me ama igual a Davi, o rei. Na medida da sua desigualdade, né? Ai, meu Deus. Sim ou não, cara? Não. Claro que me ama igual. Ei, ô louco, ele me ama igual ele ama Jesus, amigo, não é nem Davi. Ele ama igual ele ama Jesus. Ele não vê diferença entre eu e Jesus, não, amigo. O amor de Deus é idêntico. Não tem 1 milímetro a mais ou a menos. O que diferencia é quanto eu amo a Deus em relação a você. E isso o homem não consegue medir. Quem consegue avaliar é Deus. Então eu digo que a diferença minha para Davi rei é que Davi amou a Deus mais do que o Murilo. Davi se quebrantou muito mais do que o Murilo. Sabe por quê? Porque no tempo de Davi ele vivia sob a lei. Ou ele faz ou ele morre. Agora, no tempo da graça, a pior de todas as coisas é baratear a graça. E não o espírito da religiosidade, mas tornar a graça barata. Não valorizar o significado da graça. Isso é pior do que a religião. E é o mais comum. E quando é que você vai baratear a graça? Quando você começa a não se importar mais com o que você faz, porque ele é graça. A palavra graça é de gratidão. Graça é algo que você recebeu sem esforço, sem fazer nada por isso. Então, por que você não vai valorizar algo que você não derramou uma gota de sangue? Você não derramou nada por isso. Você não fez nada por merecer. Então, por isso que eu digo que a graça é barata. Porque não teve preço para as pessoas, mas teve preço para Deus. E não foi um precinho. Foi o preço mais alto que já se ouviu falar no universo. Por isso eu gosto de fazer uma correlação. Você tem noção do que são 3 dias longe da presença do perfeito, do eterno? Foi o amor de Jesus. Ele ficou 3 dias desconectado do que é perfeito. Como eu e você não sabemos o que é perfeito, nós jamais saberemos a dimensão do que é se afastar de Deus. Então, nesse sentido, a gente tem uma tendência a fazer da graça coisa barata. Você não pagou por ela. Se eu desse um carro para você, é como eu gosto de dizer, toma esse aparelhinho aqui de graça para você. Primeiro você vai achar que é um golpe. Você vai falar, pô, o cara não vai me cobrar nada, é ruim, hein?
Segundo, você vai achar que eu estou te dando um negócio da China muito michuruca. É como as pessoas pensam acerca da graça. Porque antes de você dimensionar a graça, você tem que entender o que era a lei. Por isso eu amo fazer o paralelo entre a lei e a graça, para que as pessoas valorizem a graça. Porque no tempo da lei, amigão, era diferente. Mas deixa eu fechar isso aqui hoje, por favor. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, ouve isso, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Qualquer sacrifício que você fizesse não ia ter valor algum, porque não ia santificar aquilo que estava no céu, não ia justificar Deus, porque o seu sacrifício ele é sempre, sempre imperfeito. Pode usar o animal com a unha inteira, todo branquinho, nascido de 1 ano e 10 dias. Pode tudo isso, mas jamais santificaria aquilo que está no céu. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ixi, aí eu posso chorar o resto da minha vida. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, mas ele mesmo compareceu diante do Pai por nós. Aí ele deve ter dito assim: oi, Pai, morri, ressuscitei, abri mão da minha glória, o Senhor me glorificou, eu te glorifiquei na terra, o Senhor me glorificou, e eu estou aqui. Então ele... Sabe, escuta isso aqui, pelo amor de Deus, escuta. Jesus subiu como um espírito? Sim ou não? Rápido. Sim. Sim? Claro que não. Claro que não. Ei, quem foi glorificado foi Jesus, filho. O Espírito nunca precisou ser glorificado porque ele não deixou a glória. Quem foi glorificado foi o homem Jesus Cristo. Por isso eu amo dizer a frase da minha vida que mudou minha mente e minha forma de entender a palavra. Quem está sentado num trono é um homem, Jesus Cristo. Um homem. Sabe por que que é um homem que está sentado num trono? Porque ele subiu e todo mundo foi olhando, lá vai Jesus, até que nas nuvens ele, pum, desapareceu. Sabe por que que é um homem? Para provar para a humanidade, com o corpo glorificado, para provar para a humanidade que Deus estava certo no Éden. Salva aí, pastor. Eu vou derrubar, vocês voltam? Para onde nós iremos?